E lá tem um relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, de 1995, dizendo que todo o relatório versa sobre as relações promíscuas entre as entidades, a principal entidade, que é a CHADE, que é crianças com hiperatividade e adultos com hiperatividade e déficit de atenção, e a Ciba-Geigy, que é a antecessora da Novartis, que é a produtora da Ritalina. E naquele período, né, 91, 94, quando ainda as coisas se mediam em milhares de dólares, a CHADE recebeu $748 mil da Ciba-Geigy. A gente não tem esse tipo de dado no Brasil, infelizmente, a gente não tem acesso, só tem acessos a coisas como saiu na última Veja, em que 11% dos médicos paulistanos reconhecem já terem recebido brindes valiosos de indústrias farmacêuticas. E aqui a gente tem alguns indicadores indiretos apenas, né? O site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção, na página principal, tem o link Conheça as empresas parceiras, Janssen Cilag e Novartis. A Novartis é a produtora da Ritalina e a Janssen Cilag é a produtora da nova formulação à base de metilfenidato, que tem o nome de Concerta. É uma entidade de familiares que defendem os direitos das crianças e adolescentes com TDAH, e que dá um link direto para o site da indústria farmacêutica. Bom, só alguns dados numéricos. A evolução do número de diagnósticos nos Estados Unidos, de 500 mil para 7 milhões em 14 anos. Em 2007, número de pessoas medicadas com Ritalina. Veja, é só Ritalina. O metilfenidato tem a Ritalina, o Concerta e outras. E lá ainda tem a destroanfetamina e outras substâncias que são usadas. Aqui é só Ritalina, tá? 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos em 2007 tomando Ritalina, sendo, como era de se esperar, a imensa maioria crianças, e a imensa maioria das crianças, lógico, meninos, que sempre que o problema é de comportamento, os meninos têm mais. E, no Brasil, um dado bastante difícil de achar, que só é garimpado pelo IDUM, que é o Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos, que é número de caixas de Ritalina vendidas. É na farmácia. Ritalina. Farmácia de manipulação não está aqui, tá? É 1.600% de aumento. Bom, qual é o mecanismo de ação da Ritalina? Exatamente o mesmo que das anfetaminas e cocaínas. Aumenta a concentração de dopamina na sinapse. Quando aumenta a concentração de dopamina, que lembrem-se, é o hormônio do prazer, a sensibilidade a todos os prazeres da vida, que libera um pouquinho de dopamina, diminui bastante. Certo? E por isto, vai-se em busca de mais e mais estímulos que deem muito prazer, que só a droga é que é capaz de fazer isso. Discute-se qual é a consequência para a anatomia do sistema nervoso central em criança com esse aumento absurdo de dopamina. Dados de que, quando se retira o uso de Ritalina em adultos, aumenta a incidência de drogadição a cocaínas. E outro dado, que é pouco falado, é que nas clínicas de tratamento de drogadição, esqueçam dislexia e TDAH, jovens em drogadição no mundo, 30% a 50% relatam que começaram a sua drogadição usando Ritalina. E dizem, mas vocês não diziam que era seguro? Não é um remédio prescrito por médicos que diz que é seguro? Quais são as reações adversas deste remédio seguro?
Só no sistema nervoso tem essas. As mais frequentes, não são todas. Tudo que está com um asterisco é porque, segundo a bula da Ritalina, acomete de 1 a 10% das pessoas. 2 asteriscos, mais de 10%. Um remédio para tratar crianças e adolescentes com problemas de comportamento e aprendizagem, com esta incidência destes efeitos, com certeza o remédio é muito pior do que uma pretensa doença. E vejam que ele provoca coisas que ele deveria estar tratando. 10% tem irritabilidade, tontura, cefaleia, e uma das mais importantes é agir como um zumbi-like. É ficar contido, amarrado em si mesmo. Nos outros órgãos, já estou encerrando, Marilene. Nos outros sistemas, as reações adversas são tão importantes quanto, tá? Não é por acaso. Vejam, arritmia, taquicardia, palpitação e hipertensão em 1 a 10% das crianças e adolescentes. Crianças que não tinham problemas cardíacos. Não é por acaso que a Associação Americana de Cardiologia preconiza que antes de dar Ritalina, seja feita uma avaliação cardiológica nas crianças e adolescentes. Coisa que não é feita de rotina, tá? Na bula da Ritalina, alguns alertas. Inclusive uma interessante, né? Que não deve ser usado em paciente agitado, tenso e ansioso. Mas não era isso? E nem em crianças menores de 6 anos, tá? Exame de sangue periódico é porque provoca uma queda, muitas vezes irreversível, de todas as células do sangue. Hemácias, glóbulos brancos e plaquetas, então precisa controlar. E pode alterar o funcionamento de células hepáticas a ponto de colocar em coma hepático. Por isso que precisa ter exame de sangue periódico, segundo a bula. Bom, por que essa discussão toda aqui? O que é que nós estamos discutindo? Fundamentalmente, direito da criança e do adolescente. Algo que foi construído pela sociedade brasileira ao longo de décadas, com muito sofrimento e muita morte, para a gente chegar no ECA. E que coloca que a criança e o adolescente têm alguns direitos inalienáveis. O primeiro deles é o direito à vida. O direito de não tomar um remédio que pode matar, por exemplo, né? O direito à liberdade, respeito e dignidade. O direito à saúde, e no ECA está escrito atenção integral à saúde pelo SUS, que é outra conquista da sociedade brasileira. E que estipulou uma das suas conquistas é que todo atendimento à saúde deve ser feito na rede de saúde, para evitar duplicação de recursos humanos e materiais.